Fala pessoal, tudo certo com vocês? O meu nome é Moisés Acorce e eu sou instrutor aqui na Dunk Code e hoje a gente vai dar, quem sabe aí, adeus ao C++. Claro que tô fazendo aqui um exagero e tudo mais, mas hoje o nosso tema é o Electron.js. Caso você não saiba, o Electron ele é um framework JavaScript que constrói aplicações para desktop, assim como a gente costuma fazer utilizando C++, Java e entre outras tecnologias. E o melhor disso tudo é que ele é multiplataforma. Então, dessa forma, você consegue ele compilar tanto para o Windows, como o macOS, como para o Linux. Não deixe de dar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal da Dunk e principalmente de conferir os links que estão na descrição. Então vamos lá? Partiu! Então vamos lá para a gente falar do Electron.js. Bom, vocês podem ver aqui no site, ele diz que para você criar aplicativos desktop multiplataforma com JavaScript, HTML e CSS. Basicamente a sua instalação é bem simples. As únicas coisas que ele exige, além de você ter conhecimentos, é claro, em HTML, CSS, JavaScript, é você ter um Node instalado na sua máquina. A gente pode ver isso aqui acessando a documentação. E ele já tem aqui um projeto, um pequenino projeto que a gente pode estar inserindo e modificando, mas vamos fazer uma coisa do zero? Vamos fazer toda a nossa configuração aqui por conta própria. Então vamos lá. Primeiramente você vai abrir aqui o seu Visual Studio Code e vamos pegar aqui uma pasta e vamos jogar aqui para dentro. No caso eu já criei aqui a pastinha Electron.js e agora a gente vai abrir um terminal. O terminal, o comando geralmente varia de computador para computador, de sistema operacional para sistema operacional, mas você vindo aqui na aba terminal e clicando em novo terminal, já fica bem mais prático. E aqui a gente vai digitar npm init -y, que dessa forma ele já vai iniciar um projeto Node aqui, a gente já vai conseguir ter o nosso package.json, onde a gente pode ver que ele já até levou aqui o nome da pasta e tudo mais. Esse script aqui de teste a gente pode, por enquanto, apagar. E o Electron também pede na sua documentação para que a gente faça o seguinte: a gente faça a instalação do pacote e salve como uma dependência do nosso projeto. Então a gente volta aqui e a gente pode copiar. A gente pode vir aqui e copiar o nosso npm install save dev Electron. Você também pode estar utilizando o yarn se você desejar, mas vamos utilizar aqui o que tem na documentação. Geralmente esse processo pode demorar um pouquinho. Prontinho, ele já terminou aqui a instalação. A gente pode ver aqui, ó, que o Electron já foi colocado como uma dependência do nosso projeto. Mas tem duas coisas também que o Electron.js ele exige, que são elas um arquivo HTML, é claro, e um arquivo JavaScript. Nós podemos ver aqui que o nosso arquivo principal é o index.js. Então vamos vir aqui na nossa pasta e criar um index.js e um index.html. Aqui no Visual Studio Code, só de colocar a exclamação, eu já tenho a opção de criar aqui todo um documento HTML da forma mais simples possível. E vamos colocar aqui algo mais simples. Por exemplo, a gente coloca aqui um H1, escrito, por exemplo, Olá Mundo. Opa, Olá Mundo. E colocamos aqui embaixo também um parágrafo só para a gente escrever minha primeira aplicação com Electron.js. E a gente pode estar então salvando a nossa aplicação. Em seguida, temos algumas coisinhas a serem feitas. Se acessarmos aqui a página do Electron.js novamente, você verá que ele pede para que a gente faça o script aqui, o Electron
ponto. Basicamente, isso significa que ele vai iniciar a nossa aplicação dentro da pasta onde ela está. Então vamos chegar aqui e vamos aqui no nosso package.json e nós podemos tanto, inclusive, copiar diretamente daqui o nosso start e pronto. Mas a gente também pode mudar aqui o nome, por exemplo, para dev ou qualquer outro que você preferir. Certo, feito isso, você já deve ter percebido que não tem nada aqui dentro da nossa aplicação e se a gente tentar iniciar, não vai dar em absolutamente nada. Então, nesse momento, a gente precisa importar dois principais objetos do nosso Electron, que são eles, o app e também o nosso browser window. E no caso do Electron, a gente tem que importar, igual a gente faz, por exemplo, numa aplicação usando o Express, usando o require. Nosso aqui Electron. E vamos criar também aqui uma variável chamada janela principal. Certo. Agora, para poder iniciar essa janela, a gente vai digitar app.on. A gente pode passar aqui ready, para dizer que a nossa aplicação já está pronta para poder rodar. E aqui dentro a gente precisa inserir uma função. Por exemplo, a gente agora vai colocar aqui que a nossa janela principal ela vai ser uma nova browser window. A gente pode fechar aqui e abrir para a gente poder colocar aqui dentro algumas propriedades e alguns ajustes que eu vou explicar já já. Mas ainda assim, se a gente pegar e tentar rodar a nossa aplicação, ela não vai funcionar. Porque a gente já tem aqui falando que a gente quer que seja gerada uma nova janela, mas da onde que vem o conteúdo dessa janela? E é aí que entra o nosso principal atributo, que é o seguinte. Aqui dentro do nosso app.on, a gente vai pegar a nossa variável janela principal e vamos usar essa função aqui, esse método chamado loadURL. Tudo bem, mas como que eu faço para poder especificar, por exemplo, se a minha aplicação estiver rodando em várias máquinas diferentes, com diretórios diferentes, como eu vou fazer para especificar que realmente eu quero que rode a nossa página HTML? Bom, não é simplesmente colocar aqui, por exemplo, o ponto barra e ser feliz. Não. A gente vai utilizar aqui da seguinte forma. No caso, você vai colocar aqui o símbolo da crase e vai digitar file, // e vamos inserir aqui dentro, no caso, uma variável chamada dirname, que basicamente o que está dizendo? Que você vai procurar um arquivo que está dentro do diretório. A gente não especificou o nome do diretório. O sistema está basicamente entendendo que é no diretório onde você já está. E a gente vai colocar aqui /index.html. E claro, fecha aqui. Dito e feito, vamos digitar aqui npm run dev. E no caso, nossa aplicação Electron.js deve estar aparecendo bem aqui. E vocês podem ver que a janela é totalmente ajustável, ou seja, você pode fazer aplicações responsivas mesmo aqui dentro. E é muito interessante porque você também não fica preso somente ao Electron. Você pode, por exemplo, criar um projeto React, você pode, por exemplo, usar alguns outros frameworks, como por exemplo o Bulma, que é um framework do CSS, para poder criar suas aplicações. Mas uma coisa interessante também, se voltarmos aqui no nosso index.js, aqui dentro da nossa browser window, no caso dentro da variável janela principal, nós temos aqui, por exemplo, o width, onde a gente pode colocar o tamanho inicial
da nossa janela. E o mais interessante, nós podemos também colocar aqui o resizable. Por exemplo, se você não quer que a sua aplicação tenha que ficar mudando de tamanho e tudo mais, você quer que ela sempre fique naquela proporção, você pode colocar aqui que resizable é igual a false. Então, se eu salvar aqui e rodar novamente o nosso comando, nós temos aqui uma janela nas proporções de 500 por 500 e eu não consigo mais modificar o tamanho dela, inclusive nem mesmo aumentar, colocar em full screen. Para a gente finalizar essa aula, eu estou mostrando aqui para vocês uma barra de navegação feita com o Bulma, que basicamente é o que? Eu inseri aqui um framework CSS dentro da nossa aplicação Electron. Por exemplo, se eu colocar aqui Bulma CSS, eu importei o Bulma por aqui e fiz aqui a barra de navegação, que inclusive já vem incluso no site deles. Eu vou retirar aqui as nossas opções de tamanho e vou rodar novamente a nossa aplicação. E vocês vão poder ver que já temos uma barra de navegação aqui funcionando. No caso, a gente precisaria colocar aqui um script para poder a nossa barrinha funcionar, mas se eu aumentar, vocês podem ver que é responsivo. Ou seja, você pode criar as suas aplicações e pode adicionar responsividade a elas exatamente como você faria numa aplicação web, não tendo que se preocupar então se a resolução do monitor do seu cliente ou até mesmo de quem for utilizar o seu projeto vai ser pequeno ou vai ser grande, já que a gente tem essa opção aqui. É muito simples, é muito fácil e inclusive vamos agora para a finalização da nossa aula. E bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve introdução ao Electron.js. E comenta aí embaixo se você gostaria de ver a gente construir uma aplicação do zero front-end utilizando Electron com React. Comenta aí, deixa eu ficar sabendo. Um forte abraço, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e principalmente de conferir os links na descrição. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Um forte abraço e até breve.